Olá, boa tarde. É com muita satisfação que nós recebemos cada uma e cada um de vocês para essa live do nosso comitê UNB pela vacinação. O Comitê da Universidade de Brasília pela Vacinação é conformado pela Associação de Docentes da Universidade de Brasília, pelo Diretório Central dos Estudantes Onestino Guimarães e pelo Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de Brasília. Eu sou a professora Fernanda Natasha, eu sou do Departamento de Gestão de Políticas Públicas e da Pós-Graduação em Educação Profissional. Eu sou membro do comitê e eu vou mediar a atividade nessa tarde. Nós, trabalhadores e estudantes da UNB, estamos mobilizados na luta pela humanização universal e pela exigência de medidas governamentais necessárias para a garantia da dignidade da população durante o período da crise sociossanitária da Covid-19. O nosso comitê, ele é aberto a toda a comunidade da Universidade de Brasília e ele se reúne em plenárias às sextas-feiras, às 11 horas da manhã, e a gente gostaria muito de contar com a participação de todos vocês que acompanham essa live na nossa próxima plenária, na sexta-feira. Para isso, né, vocês podem acompanhar as redes sociais do Comitê UNB pela Vacinação, e é importante também compartilhar que nós fazemos parte da rede de instituições que apoia a campanha DF Vacinado. Para diminuir as mortes e internações por Covid e demais decorrências desse vírus, a gente entende que é indispensável a aquisição direta de vacinas pelo governo do Distrito Federal para a imunização da população. Nós convidamos também os participantes dessa live para acessar as nossas redes sociais e o site do dfvacinado.org para participar dessa luta conosco. É com muita satisfação que a gente vai fazer hoje o diálogo sobre as dimensões sociais da crise sanitária. Estão com a gente, então, o professor Volney Garrafa, que é pós-doutor em bioética pela Universidade La Sapienza e é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Bioética da Faculdade de Ciências da Saúde da nossa UNB. Está com a gente também a professora Carla Bronzo, que é doutora em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e é diretora adjunta da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Ela também é diretora de ensino da Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas. Está conosco ainda a professora Carla Hoffel, que é médica e é doutora em Sociologia, é professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde da UNB e também coordena o Ambulatório da Saúde Indígena do Hospital Universitário da nossa universidade. Bom, no comitê a gente reconhece que o agravamento das desigualdades sociais durante esse contexto da pandemia, ele tem a ver com desamparos estatais não apenas nos setores de saúde, mas também da assistência social e também, né, da falta de garantia de direitos aos trabalhadores e da falta de cuidado, né, com a mobilidade urbana e tantas outras áreas. Em janeiro, o Lowy Institute da Austrália demonstrou que o Brasil é o pior que tem enfrentado a pandemia no mundo. Estudos também do Conecta Direitos Humanos e do CPDISA apontam não só para insuficiências na atuação do poder público federal, mas também para ações institucionais que incentivam a propagação do vírus. Nesse cenário de tantos desafios, nós questionamos os nossos convidados que gentilmente toparam ajudar a responder as seguintes questões. Como é que as medidas institucionais têm sido catalisadoras não apenas de adoecimento, mas também da intensificação de processos de miséria da população brasileira? Quais medidas seriam mais éticas e adequadas para dar conta das transversalidades entre os aspectos socioeconômicos e sanitários das emergências atuais? E se eles conhecem respostas à crise sociossanitária que vem sendo realizadas nas iniciativas de ação coletiva ou de ações públicas que mereceriam ser conhecidas e difundidas? Cada uma e cada um de nossos convidados terá de 10 a 15 minutos para apresentar suas impressões sobre essas questões. Após as 3 exposições, a gente vai ter a feliz oportunidade de realizar, né, as perguntas que vierem no chat do YouTube. Então, preparem suas perguntas que nós vamos compartilhar, eu vou ser responsável por essa mediação. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todas e todos, e a gente começa, então, né, ouvindo o professor Volney Garrafa. Mais uma vez, muito obrigada, professor, por estar com a gente. O microfone do senhor ainda não está ligado. Obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado, Fernanda, pelo convite. Obrigado à UNB pela vacinação, toda a equipe, DCE, a DUMB e o nosso sindicato, Sindifub.
E é uma honra estar aqui com a professora Graça e com a professora Carla. A professora Graça é minha querida colega de muitos anos. Respondendo às 3 questões, eu até antecipei a cara Fernanda, que, como eu sou muito prolixo, eu vou fazer a minha fala lida, porque eu determinei exatamente 15 minutos, então eu não vou perder meu tempo. Eu vou falar sobre mistanásia, tentando responder as 3 questões colocadas, buscando, né, ajudar a contribuir nas respostas às 3 questões colocadas pela comissão. Mistanásia, uma análise ética das mortes decorrentes da Covid-19 no Brasil. Mistanásia significa a morte miserável. Eu vou dividir a minha fala em 4 partes. A primeira é fundamentação teórica. Como denominar as mortes ocasionadas direto ou indiretamente pela Covid-19 no Brasil? As mortes devem ser encaradas como fenômenos biológicos ou eminentemente processos sociais? Como denominá-las? Fatalidade, homicídio, mistanásia, a palavra que eu vou utilizar aqui, ou eutanásia social, como alguns chamam erradamente. Tendo como fio condutor o pensamento do filósofo australiano Peter Singer, um dos mais notáveis filósofos vivos da atualidade, analiso a questão apontando que tais mortes não devem ser encaradas como fatalidades. Elas não são fatalidades, são construídas. Singer, no capítulo intitulado Ricos e Pobres, do seu livro Ética Prática, discorre sobre a obrigação ética de se ajudar a salvar a vida de quem está em perigo devido à pobreza absoluta. Ele usa essa categoria, pobreza absoluta. Defende que nas situações de pobreza absoluta não há diferença intrínseca entre matar e deixar morrer. Olhem que coisa profunda. Pois, independentemente das condutas, o resultado será a morte, quando se pode impedir que esta ocorra sem sacrifício de algo que tenha a mesma importância moral. Segundo Singer, o que existem são diferenças extrínsecas, motivações e justificativas que não são capazes de abalar a conclusão por ele defendida. O autor desmembra o seu raciocínio em 3 premissas, a saber, primeira premissa, diz Singer, se pudermos impedir que algo de ruim aconteça, sem termos que sacrificar nada de importância moral comparável, devemos impedir que isso aconteça. Essa, para ele, é a mais importante das 3. A segunda premissa, a pobreza absoluta é uma coisa ruim. Essa é impossível de ser contestada, segundo Singer. E a terceira, que é a mais controvertida, é que existe uma parcela de pobreza absoluta que podemos impedir que ela sucumba, sem que seja preciso sacrificar nada de importância moral comparável. E é isso que nós vamos discutir, então, nessa nossa conversa aqui sobre o que está acontecendo no Brasil. O filósofo australiano argumenta que o princípio contido na primeira premissa parece indiscutível, ou seja, impedir que algo de ruim aconteça. Afirma que não examinou a noção de importância moral com o objetivo de mostrar que o argumento não depende de quaisquer valores ou princípios éticos, mas acredita que a terceira premissa, ou seja, aquela que é possível você intervir evitando mortes, né, é verdadeira para a maior parte das pessoas que nos países ricos, com base em qualquer conotação defensável do que é moralmente importante, isso aí pode-se fazer, né? E eu diria, eu acrescento pessoalmente, né, e também entre as famílias de alto poder aquisitivo dos países periféricos, porque não há diferença entre famílias ricas de países periféricos e classe média de países ricos ou países desenvolvidos. Por exemplo, um exemplo concreto, a expectativa média de vida ao nascer nos Jardins, no Paraíso, na capital de São Paulo, é 25 anos maior do que a expectativa média de vida ao nascer das pessoas de Cidade Alvorada, a 25 quilômetros de distância dessa região do Paraíso, aí dos Jardins da cidade de São Paulo. Ou seja, 78 para 53, 58,9 para 53,9 anos de idade. Defende Singer, então, que esse dever moral possível de ser feito, visando evitar algo de ruim, a exemplo da morte, refere-se a 2 sujeitos. Primeiro, aos governos, no sentido de cumprir com a sua responsabilidade, mas também a cada cidadão individual e coletivamente. Completa Singer o raciocínio dizendo que, se tal omissão evitar causar a morte de pessoas, este ato negligente pode ser um equivalente moral a um assassinato. Repito, se a omissão evitável causar a morte de pessoas, esse ato negligente
é equivalente moralmente a um assassinato. Para efeitos da presente análise, substituirei a expressão pobreza absoluta de Singer pela expressão mortes decorrentes de Covid-19. Com base nessa fundamentação ética é que farei análise a respeito do espantoso número de mortes registradas no Brasil com relação à pandemia, que já chega a 420 mil. Segundo ponto, reflexão ética sobre as mortes decorrentes da Covid-19 no Brasil. Tendo como suporte a fundamentação ética que eu recém apresentei, farei um raciocínio analítico e argumentativo em 2 etapas com base nos sujeitos morais que praticam a ação, ou seja, o governo, o Estado, no caso brasileiro, o governo Jair Messias Bolsonaro, e, por outro lado, a sociedade. Se o governo brasileiro sabe que sua estrutura nacional de apoio à saúde, o SUS, o Sistema Único de Saúde, nosso glorioso SUS, por ter sido negligenciado, sucateado e subfinanciado durante a maior parte do seu tempo de existência, e muito especialmente de 2016 para cá, tem uma capacidade menor, o SUS, que é necessária para o enfrentamento da crise sanitária que se anunciava. Teria, então, esse governo o dever de antecipar-se ao problema, usando todas as medidas possíveis para minimizar o impacto da pandemia, obstar o colapso do SUS, providenciar a compra oportuna de vacinas e, consequentemente, impedir que mortes evitáveis ocorressem. Contra a sobrecarga do sistema de saúde, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda o distanciamento e o isolamento social. Essas recomendações são antigas para as pandemias, além das vacinas, obviamente, como as únicas medidas realmente eficazes, até o presente momento, para desacelerar o aumento da curva de contágio da doença, evitando-se que uma considerável parcela da população adoeça ao mesmo tempo, todas conjuntamente, de formas a inchar o sistema de atenção à saúde. Por diferentes razões, negligência, falta de mercado, etc., não existindo vacinas para a prevenção, e no Brasil foi claramente negligência, e esperamos que a CPI que o Senado instalou agora comprove isso aí, né? Então, não existindo vacinas para a prevenção e nem medicamentos cientificamente comprovados para a Covid, o governo deveria agir buscando minimizar os sabidos danos ao sistema, o SUS, prevenindo mortes desnecessárias, observando diuturnamente as medidas que já vinham proporcionando resultados positivos em outros países, principalmente na Europa. Entretanto, desde o princípio, no Brasil, o presidente da República negou reiteradas vezes a gravidade da situação, deixando o país sem uma coordenação nacional de ações organizadas de combate à pandemia, né? O isolamento social, deixando os estados e municípios sem um comando único de referência. Nós deveríamos ter um comando único que funcionasse 24 horas por dia, determinando as ações nos estados e nos municípios de uma forma conjugada, potencializada. O isolamento social, por exemplo, não foi sinalizado como diretriz de Estado em momento algum. Pelo contrário, o chefe do executivo discursa, age e incentiva condutas contrárias a essa medida até hoje, utilizando como justificativa a dualidade antagônica entre salvar vidas versus salvar a economia. Uma controvérsia que, obviamente, inexiste na realidade. Um estudo da Universidade de Columbia, Estados Unidos, Nova York, estimou que se os Estados Unidos tivessem começado o lockdown e o distanciamento social em 1º de março do ano passado, ou seja, 2 semanas antes do início efetivo das ações públicas organizadas, nada menos que 83% das mortes poderiam ter sido evitadas naquele período, né? Ou seja, 54 mil vidas teriam sido poupadas. E o presidente dos Estados Unidos, na época, era o Donald Trump, o grande amigo de Jair Messias Bolsonaro. O Brasil, país de dimensões continentais, com agudas diferenças e desigualdades regionais e locais, necessitaria obrigatoriamente de um total empenho para diminuir, desde o princípio, a velocidade de adoecimento das pessoas todas no mesmo espaço, no mesmo tempo, como está acontecendo, como aconteceu agora em fevereiro, março e abril de 2021. Deveria ter sido instalado preventivamente, antes do primeiro caso ser oficialmente notificado, um comitê integrado de crise, sob a coordenação do governo federal, envolvendo todos os 26 estados da federação e o Distrito Federal, visando ações mais efetivas e equitativamente justas para todo o país. O adoecimento da população brasileira, de forma parcelada e em ritmo lento, né, associado a uma cooperação coordenada dos diversos entes federativos,
poderia, sem dúvida nenhuma, facilitar a distribuição e até mesmo o deslocamento de recursos de um local para outro, bem como de pacientes e profissionais, na medida em que as necessidades fossem surgindo, até de um estado para outro. E não mandar urgentemente de Manaus para Fortaleza, para Vitória, como aconteceu no desespero. Diretrizes que impactassem coletivamente as pessoas deveriam ser uníssonas, quando necessárias. Enfim, uma política nacional de comunicação transparente e coerente, baseada em evidências científicas. Tudo isso conjuntamente à distribuição dos recursos, de todas as ordens, medidas que, em seu conjunto, deveriam ter uma logística adequadamente coordenada e de cooperação cooperativa, um olhar global solidário e um agir local efetivo, objetivando salvar e prevenir o maior número de vidas possíveis, prevenindo mortes possíveis. Terceiro ponto e penúltimo da minha apresentação, a discussão. E aqui que vem o cerne do que eu vou tentar colocar. Se o governo pôde concretamente impedir que mortes acontecessem sem sacrificar nada de importância moral comparável, como diz Peter Singer, e não o fez, muitas mortes evitáveis e desnecessárias teriam sido evitadas. Tal conduta omissa tem equivalente ao valor moral de uma política homicida. A depender da situação, essa política pode ser considerada culposa, quando envolve negligência, imprudência ou imperícia, mas eu vou além, ou até mesmo dolosa, quanto ao dolo, vislumbra-se e espera-se que seja um dolo eventual, quando não há vontade com relação ao resultado, mas se assume o risco de produzi-lo, a exemplo da não adoção do isolamento social como diretriz de Estado ou de não compra das vacinas no momento oportuno, pois seria inumana a outra perspectiva de dolo, quando se deseja o resultado. Mas parece que o presidente Bolsonaro queria esse resultado. Tanto que, no tempo que ele foi deputado, por 28 anos, ele dizia que no Brasil deveriam ser mortas 30 mil pessoas, mais, inclusive, do que no Chile. Né? Então, parece que essa perspectiva de um homicídio doloso pode se configurar. Diante do exposto e do vivido, muitas mortes por Covid no Brasil igualmente podem ser caracterizadas como um caso de mistanásia, uma variedade da eutanásia. Esta mistanásia é compreendida como uma morte miserável e que acontece antes da hora, por motivos políticos, sociais ou econômicos. Então, repito, mistanásia é a morte miserável, que acontece antes da hora, desnecessariamente, por motivos políticos, sociais ou econômicos. Então, o que está aqui não é genocídio, não, é mistanásia mesmo. Uma morte mesquinha, cruel e possível de ser evitada. Considero um grande erro chamar a mistanásia de eutanásia social. Não tem nada de social nisso aqui. Tem dolo, sim. Né? Em alguns casos, dependendo do contexto, até mesmo é um genocídio social seletivo, apropriado. Né? Até aqui o Estado era o sujeito da minha análise. Eu estou falando do Estado. Né? No caso nosso, presidente do Brasil. Né? Agora passo a ter cada cidadão como sujeito moral de ação. Porque os cidadãos brasileiros têm responsabilidade e têm culpabilidade nisso. 57 milhões de brasileiros que conheciam esse cidadão presidente da República há 28 anos, esbravejando, ofendendo mulheres, ofendendo pobres, LGBT no Congresso Nacional, sabiam sim em quem estavam votando. Atirar os 15, 20% de fanáticos de extrema-direita que o seguem como um gado cego e selvagem, né? Os demais são culpados sim. Então é sobre eles que eu vou falar aqui agora. Essas pessoas que, por motivos profissionais, né, atividades verdadeiramente essenciais ao enfrentamento da pandemia e ou sociais, questões relacionadas a determinantes sociais e ou que não receberam apoio socioeconômico do governo, não conseguem. E aí eu quero justificar esses aqui, quero tirar esses aqui dessa culpabilidade. Essas pessoas não conseguem cumprir as medidas de isolamento e distanciamento social. Quem tem que trabalhar, quem não tem condições, né, sociais e econômicas. Né? E elas não podem ser acusadas pela sobrecarga do SUS e muito menos pelo aumento das mortes, incluindo as mortes dos profissionais de saúde, que no caso brasileiro, em alguns momentos, foi assustadora, comparativamente com outros países. É impressionante como é alta, comparativamente com outros países. A mortalidade, agora diminuiu, porque já estão vacinados, né, dos profissionais de saúde, esses heróis anônimos da saúde pública brasileira, e não da saúde privada brasileira. Né? Só se pode imputar tal responsabilidade, então, quando os sujeitos sociais envolvidos no processo têm autonomia para escolher e agir. Os pobres aqui no Brasil não têm autonomia.
né? As pessoas que trabalhavam tinham que levantar 4, 5 horas da manhã para pegar metrô, pegar ônibus lotados, né? Essas pessoas não têm culpa nenhuma. Tem culpa, sim, aqueles que seguiram essa história toda que está acontecendo nesse país, né? Então, tem autonomia para escolher ou agir, o que nessas pessoas que eu estava referindo até agora não é o caso. Pelo contrário, essas pessoas apresentam grandes chances de contraírem Covid, são as que mais têm chance de contrair, né? Pelas viagens de ônibus, metrô lotado, etc., configurando-se como potenciais vítimas da mistanásia e de uma política homicida de resultado eugênico. Aqui eu tenho várias referências bibliográficas, né? Contudo, é indispensável registrar ainda uma significativa, aqui é o outro lado, né? Os bolsomínios, uma significativa parcela da população brasileira que, podendo cumprir as determinações científicas internacionais, sai deliberadamente às ruas por motivos presumidamente mesquinhos e egoísticos, se comparados à importância moral de se evitar o colapso no SUS, né? Causando perdas desnecessárias de vidas e acrescentando sofrimentos a pessoas e famílias, além de aumentar a sobrecarga de trabalho e mortes dos profissionais de saúde. Essa parcela de sujeitos morais, que infelizmente eu aqui nessa conferência tenho que chamar de sujeitos morais, apesar de serem imorais, portanto, está protagonizando ações que favorecem e contribuem com tais mortes, devendo ter seu individualismo e egoísmo freados, com o propósito de proteger outras pessoas, por vezes mais vulneráveis. O que aconteceu domingo no país, aqui em Brasília? Eu estou falando de Brasília. Aqui esses loucos estavam aí pelas ruas sem máscara, né? E trazendo o quê? Infectando a cidade. Eu moro em Brasília, o presidente Bolsonaro não tem o direito de ficar infectando a minha cidade, de nos colocar em risco. E o governador de Brasília, que é outro do mesmo estirpe desse presidente da República, não faz nada, porque é um covarde também, né? Um omisso. Em uma situação sanitária de natureza infecciosa, conforme atualmente vivenciada aqui no país e no mundo, as condutas individuais têm obrigatoriamente repercussão nos demais membros da sociedade, ratificando a natureza ética dessa questão. Portanto, no colapso da pandemia, embora com valores diferentes, há responsabilidade moral pública do Estado e há responsabilidade individual de pessoas irresponsáveis. Considerações finais e termino. A realidade concreta, hoje constatada no Brasil, é a seguinte: milhares de pessoas estão morrendo e muitas dessas mortes, diante das evidências atuais em relação a medidas para o enfrentamento da Covid-19, poderiam ter sido, e ainda podem ser, evitadas, por estarem dependentes diretamente de ações e de omissões políticas, no caso do Estado, do governo Bolsonaro, no caso específico, e humanas, no caso brasileiro, dos bolsomínios que andam aí pelas ruas infectando todo mundo. Caso tenha prevalecido a essência egoísta de alguns dos dois agentes morais aqui analisados, governo ou pessoas, deixando de fazer o que deveria, o que poderiam fazer para evitar ou minimizar o número de mortes, esse agente moral, governo ou pessoas, é autor ou partícipe de conduta com valor moral equivalente a assassinato, no dizer de Peter Singer. Por vezes assassinato culposo, por vezes doloso e ou mistanásico, com consequências genocidas em relação aos mais vulneráveis. Eu defendo tal posição dura, pois na linha de reflexão aqui desenvolvida não há diferença intrínseca entre matar, contribuir com as mortes e deixar morrer, quando estas mortes poderiam e podem ser evitadas, sem comprometer nada de valor moralmente igualmente relevante. Diante do exposto, vê-se que essa pandemia tem demonstrado que as mortes, mais que fenômenos biológicos, são processos também sociais e também éticos. Da mesma forma, a situação sanitária complexa tem escancarado as fragilidades dos governos, como é o caso do governo brasileiro, aqui tomado como referência, dos sistemas de saúde, do modelo de sociedade que esse planeta está vivendo, com a concentração de renda espantosa, né? Os ricos enriqueceram espantosamente, né, durante a pandemia, sem produto de trabalho, mas sim produto de especulação, né? Então, é uma sociedade que tem um modelo que tem que ser mudado, né? E do ethos também de cada ser humano, egoístico, egocêntrico, que tem que ser mudado. Nesse sentido, concluindo, as mortes de mais de 420 mil pessoas decorrentes da Covid-19 no Brasil, grande parte delas evitáveis, não podem nem devem ser consideradas como uma mera fatalidade, e sim como uma prática de mistanásia.
Então, era isso. Eu espero ter mantido mais ou menos o tempo, cara Fernanda, que me foi destinado. Muito obrigado. Agora vamos escutar as outras duas colegas. Perfeito, professor Volney. Muito importante a partilha que o senhor fez conosco, a partir dessa dimensão filosófica, e nos coloca, assim, né, face a essas práticas violentas que a gente está enfrentando de forma ainda mais forte e capaz, né, de reconhecer contra o que estamos lutando. Obrigada mais uma vez. E a gente passa a palavra agora para a professora Carla Bronzo, da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Eu vou abrir aqui a apresentação. Bom, muito obrigada, gente, e muito difícil, né, falar depois dessa exposição tão instigante, tão mobilizadora e energética do professor, né, mas vamos aí, eu queria partilhar e primeiro agradecer o convite, a possibilidade de estar aqui, trazendo algumas reflexões e contribuindo para esse importante trabalho do comitê da UNB, né, e eu queria começar, né, trazendo uma questão. Eu não sei se vocês estão vendo essa imagem, né, dessa criança, que eu queria que a gente tivesse ela em mente, né? É um retrato aí da nossa pobreza extrema, ou pobreza absoluta, ou a miséria, que seria mais ainda fiel, vamos dizer assim, se fosse uma menina negra, né, com essa blusa rasgada do Brasil. E é um pouco essa figura e essa imagem que foi um pouco a minha inspiração para trazer essas reflexões aqui agora e conversar com vocês. Eu vou tentar ser bastante rápida, então não sei se eu vou passar bastante rápido, mas eu queria começar com 4 pontos. O primeiro ponto é dizer da natureza dessa crise, dessa pandemia, né? Tem aí vários autores de vários campos dizendo que se trata, né, de uma crise de paradigma, de uma crise sistêmica, ou de uma ruptura de mundos, ou uma quebra de mundos, como Ailton Krenak, ou um paradigma, se a gente quiser usar a terminologia, né, de um filósofo da ciência, porque se trata ao mesmo tempo de uma dupla crise, né, desafios civilizatórios do ponto de vista ambiental e social ao mesmo tempo, né, onde a gente tem onde essa crise expressa um certo esgotamento da nossa forma de ser do mundo. Existem aí várias teorias que mostram a conexão que existe entre a criação predatória de animais, as emergências climáticas, o surgimento de pandemias, né, e como que tudo isso escancarou e aprofundou as nossas desigualdades, deixando, né, num momento de muita perplexidade, de muito assombro, né, depois de um ano dessa pandemia, ainda é uma coisa que nos assombra, mas que pode ser que a gente esteja num momento de inflexão, né, num ponto de inflexão, que é exatamente o ponto onde você tem uma mudança de rota, onde se tem um salto quântico, né, o spin sai da roda e pula para outro lugar, onde você pode ter realmente uma mudança e uma alteração. É dentro dessa perspectiva que eu vou tentar trabalhar aqui, né? Porque fica cada vez mais claro com essa pandemia a interdependência entre o mundo humano, o mundo animal, o mundo ambiental e diversos setores da vida social. Porque se trata, sobretudo, de um problema complexo. Foi muito interessante, porque eu tinha feito essa apresentação e hoje vi uma notícia, né, do Pedro Cavalcante, eu acho, dizendo da complexidade, né, de que o Covid-19 trata-se de um wicked problem, ou um problema cabeludo, ou um problema, né, emaranhado, confuso, mal definido. Fernanda, pode passar. Então, assim, é um problema que, na literatura sobre problemas complexos, né, ele é definido como um problema que tem múltiplas causas, que as causas são interdependentes, que remete a valores e visões de mundo e a interesses distintos, quer dizer, tem muita disputa sobre o sentido, a natureza do problema e sobre a solução desse problema, e que traz também consequências e implicações em diversas arenas, em diversas frentes, em diversas dimensões da vida, né? No caso aqui, a gente pensa em consequências psicológicas, econômicas, sociais. Então, tratar a pandemia como um problema complexo significa entender ele como um problema político, né? É uma disputa de ideias e argumentos, né? E eu acho que essa chave que o professor Volney trouxe aí, né, como uma estanásia, durante a fala dele eu fiquei pensando, tem outro termo também, uma palavra também esquisita, que é a aparofobia, né?
aporofobia, que foi um neologismo criado por uma filósofa espanhola, para dizer de um certo ódio aos pobres, né? Então, é muito importante a gente olhar para esse problema político, entendendo também como um campo de disputa, de naturezas, né, sobre a natureza do que é essa pandemia, sobre os argumentos e sobre como lidar. As consequências disso, né, claramente de um problema complexo, e a gente utiliza essa terminologia para dizer, né, de uma necessidade de uma ação distinta, porque são problemas que não se solucionam de forma setorial, ou de forma linear, ou de uma forma mecânica. Eles exigem uma solução muito mais abrangente, muito mais complexa também, e muito mais intersetorial e integral. Então, esse problema traz problemas de coordenação, porque a transversalidade traz dificuldades para a definição de responsabilidades, né? Então, exigem políticas mais combinadas, mais articuladas, mais planejadas, conjuntamente integradas. Então, pensar a pandemia como um problema complexo ajuda a gente a entender a característica desse problema e entender também as dificuldades para o enfrentamento. Poucos países do mundo, claro que o Brasil está aí como, né, o pior, talvez, parece que a gente está só atrás de um outro país também que é dirigido por uma extrema-direita, que eu vi mas que ajuda a entender, né, que alguns países saíram melhor, na Ásia, né, e a Oceania, exatamente porque conseguiram mobilizar, né, capacidades estatais e capital social, cooperação e engajamento da sociedade. A gente vai voltar a esse ponto depois. Então, pode passar, e para o segundo ponto, que eu já vou, né, mencionar, que é o seguinte: a gente vivia no Brasil uma situação de desigualdade obscena, né? Eu uso essa palavra, não é uma palavra que eu gosto muito, mas não tem outro jeito para falar da desigualdade no Brasil e da injustiça tributária, e como que tudo isso foi amplificado a partir de 2016, né, quando teve o impeachment, e o que a gente viu foi exatamente um outro conjunto de valores e concepções, ideais políticos assumindo o governo do país. Então, a gente já tinha aí um dado que mostrava que 6 pessoas possuindo a mesma riqueza ao patrimônio de 100 milhões de brasileiros. Esse dado eu acho escandaloso, né? Onde você tem também uma apropriação de 5% mais rico com a mesma, né, faixa de renda do que os 95%. E isso tudo somado, claro, a gente poderia ficar trazendo aqui várias estatísticas mostrando o absurdo, né, da nossa divisão desigual de riqueza, né? Mas, além disso, a gente tem um dos piores, né, regimes tributários do mundo. Parece que 2 países só que são tão generosos assim, né, que isentam donos ou acionistas de empresas de imposto sobre dividendos, né? Então, se a gente olhar só essas 2 informações aí, né, para quem tem um rendimento até R$ 2.300, a isenção de imposto pode chegar a 9%, mas para aqueles que têm mais de 80 salários mínimos, a isenção pode chegar a 66%. Enfim, eu tinha milhões de outros dados, mas trouxe esse para mostrar essa situação que já era insustentável antes da pandemia, né? Esse abismo da desigualdade e essa combinação, né, de uma extrema desigualdade de renda junto com uma injustiça tributária tremenda e aliada a um capitalismo sem lastro na base produtiva, né? Um capitalismo que cresce sem produção de riqueza concreta, né? Um capitalismo financeiro onde o lucro gera mais lucro e de um capital que nada produz a não ser a si mesmo, né? Então, e um outro, pode passar, por favor, e também, né, aliado a isso, principalmente depois de 2016, uma estratégia explícita e consistente e muito, né, a gente costuma dizer que não tem um dia de sossego, né, nesse país, porque a gente vê claramente um esforço sistemático de encolhimento do Estado social, de encolhimento do Estado na proteção dos seus cidadãos, né? Isso vem com a Emenda Constitucional 95, a PEC dos gastos, o teto dos gastos, a Emenda Constitucional que se combina com a reforma trabalhista, que também tira direitos do trabalhador. Eu acho que a professora Graça vai trazer alguma discussão um pouco sobre isso, mas olhar para o campo do trabalho, o que aconteceu após a reforma trabalhista, a gente vai ver um cenário de absoluta desproteção, né?
e vinculado com restrições à participação social e engajamento da sociedade. Então, a gente vê claramente que todo o movimento que existiu aí no Brasil, né, desde 95 até 2015, onde você vê uma inversão, né, mais gastos sociais federais acompanhados de uma redução da desigualdade, é o que mostra essas duas linhas nesse primeiro gráfico, né, e abaixo a gente vê também o orçamento aprovado para assistência social nos últimos anos, sistematicamente como que ele vem sido reduzido, e isso num momento, né, de pandemia e claramente insuficiente para promover de forma adequada os serviços públicos nessa área. Então, o que a gente tem, né, combinado com esse problema da extensa desigualdade, injustiça tributária e um desmonte do Estado Social, foi nesse contexto que chega a pandemia. E aí nós já vamos passar para o terceiro ponto aqui, né, que eu trago alguns números, mas sem esquecer, né, os nomes das 411 mil pessoas que morreram no Brasil até o momento. Assim, né? Então, a gente pode perceber, né, o auxílio emergencial foi implantado em abril de 2020, não foi por um esforço do governo Bolsonaro, foi por um esforço do Congresso, né, foi uma medida dos parlamentares, eles queriam um valor muito menor do que o que foi de fato efetivado, e aí foram um auxílio que vem em 9 parcelas, 5 parcelas de R$600, e depois 4 parcelas de 300, e isso foi muito importante para conter a pobreza e extrema pobreza no período da pandemia. Né? Esse dado aí mostra, esse gráfico, não sei se está dando para vocês verem claramente, né? Mas que tanto a pobreza quanto a extrema pobreza, em julho de 2020, a gente tem uma redução muito grande do número absoluto e da proporção de pessoas nessas condições. Mas quando a gente olha para outubro, quando já tem um auxílio emergencial de um outro valor, né, de R$300, a gente vê que já tem uma subida da pobreza e da extrema pobreza. E com esse novo auxílio, que está em média de R$250, né, varia entre 150 e 375, a depender do tamanho da família, a gente vê, né, que mesmo com esse novo auxílio, a gente vai ter 18 milhões de brasileiros que entram na pobreza e 14 milhões que na extrema pobreza em relação a julho de 2000. E aí a gente está falando, né, de extrema pobreza em pessoas que têm menos de R$162 por mês. Né? Então, é uma condição extremamente... Vamos dizer assim, é absurdo a gente pensar que em plena pandemia, com esse auxílio emergencial, a gente vai ter vamos chegar a níveis maiores de pobreza extrema e de pobreza do que era antes da pandemia. Né? Eu acho que esses dados, não é o caso de eu ficar lendo aqui, mas eu acho que vocês estão conseguindo perceber o absurdo que é, né? Pensar que sem o auxílio emergencial, ou mesmo com esse auxílio emergencial, como foi estabelecido em 2021, a gente tem um crescimento tremendo da pobreza, que pode chegar aí a 61 milhões de indivíduos pobres, ou a 19 milhões de indivíduos em extrema pobreza, mesmo com esses benefícios do auxílio emergencial. Né? Eu acho que... E é importante a gente dizer também que todo o valor que foi pago do auxílio emergencial representou 3,6% do PIB. Né? E esse ano veio a proposta de se gastar somente 44 bilhões, ou seja, 0,6%. E isso significa, né, menos 3% do PIB do que foi gasto no ano passado. Né? Então, ele já chega a ser menor do que era em setembro do ano passado, quando ele já foi reduzido pela metade. Isso mostra o pouco investimento do Estado na garantia de uma segurança mínima para que as pessoas possam atravessar esse momento de crise. Pode passar, por favor, Fernanda? E aí, acompanhado com isso, a gente tem também um cenário de fome, né? Uma fome aí que a gente vê, uma insegurança alimentar, que significa não ter acesso pleno e permanente à comida, e quando a gente pensa a insegurança alimentar grave, é não ter alimento mesmo. E aí a gente está falando de 9% ou 19 milhões de pessoas que estavam passando fome no final do ano passado. Essa pesquisa foi feita no último trimestre do ano passado, quando tinha ainda um auxílio emergencial. Ou seja, a situação agora é bem pior. Né? E tudo isso é importante dizer que tem um impacto da cor e de gênero. Né? Importa a cor e o gênero para a letalidade da doença, para acesso ou não às vacinas, para a condição de pobreza e de fome. E também, né, como disse aí o professor
nem importa o território, né, onde uma pessoa mora. Morar em Brasilândia, ou no Morumbi, ou no Jardim Alvorada, ou em Jardins, significa, né, lidar diferentemente com esse risco de ser infectado e de morrer por conta dessa pandemia. Então, esse é, né, o terceiro ponto, que mostra, sim, a situação agravada pela pandemia na pobreza e da fome, que, vamos dizer assim, são as condições básicas de uma segurança material mínima. E aí a gente passa para o último ponto, que são as consequências, né, e os desfechos dessa crise. Né, o que fica muito claro, que eu acho que são, né, vários autores e pesquisadores já dizendo isso, né, é uma ampliação da desigualdade absurda, mas, ao mesmo tempo, e paradoxalmente, uma intolerância crescente a essa desigualdade. Né? Então, eu achei um dado assim, que eu queria trazer para vocês, que no ano passado, no mundo inteiro, né, de acordo com o ranking da revista Forbes, uma explosão do número de bilionários. Você tinha 493 novatos, né? Um a cada 17 horas, praticamente no mundo inteiro. E no Brasil, a gente conseguiu, né, chegar a uma marca de 20 novos bilionários e, ao mesmo tempo, 9% das famílias em condição de fome. A gente chegou a uma fome que existia em 2004 e que a gente já tinha saído desse mapa da fome, a gente já tinha ultrapassado essa posição, chegamos novamente. Então, a gente conseguiu essa dupla, né, esse paradoxo, bilionário por um lado e a fome exagerada por outro. E, ao mesmo tempo que tem isso, né, você tem aí um clube de milionários pela humanidade que eles fizeram uma carta pedindo que os governos cobrem mais impostos de gente como eles. Né? E você tem aí uma fala do Banco Mundial, que saiu agora, em abril desse ano, mostrando a necessidade das economias aumentarem a progressividade da tributação, taxar grandes fortunas, imposto sobre herança, imposto sobre propriedade, etc, etc. Então, tem aí, né, uma certa intolerância que já vem crescente com esse tema da desigualdade, que eu acho que a pandemia veio escancarar e trazer essa realidade de uma forma que a gente não consegue mais olhar para ela achando que ela faz parte da paisagem, que ela não é uma construção social, ela é fruto das nossas escolhas. Mas também veio junto com isso, né, uma percepção aguda da nossa interdependência, seja da nossa interdependência, né, como indivíduos, né, seja uma independência entre os setores da vida, o ambiental, o sanitário, o social, o econômico, o político, né? E entre políticas públicas, a necessidade de atuar de forma mais orgânica, de forma mais integrada. Então, a perspectiva da intersetorialidade, se ela já era, né, importante antes, né, todo mundo já trazia um pouco essa ideia de que não estava funcionando muito bem essas visões fragmentadas do mundo e das políticas, com a pandemia isso ficou explícito, essa percepção da nossa interdependência profunda, estamos conectados de uma forma que ficou muito clara, né? Um vírus na China chega no mundo e faz com que, de um dia para o outro, o mundo vire uma outra coisa, né? E o que algumas experiências exitosas, né, municipais mostram, que é importante ressaltar, né? Que a mobilização e engajamento da sociedade civil. Existe uma efervescência, né, dessa mobilização. O próprio comitê da UNB é uma expressão disso, como várias outras iniciativas que têm sido criadas com muita intensidade nesse tempo, redes com centenas de organizações com o trabalho de advocacy, de cuidado, de solidariedade, de combate à fome, de defesa de direitos, de pressão no Congresso. Então, aí a gente tem uma possibilidade de criação de um capital social, né, de um engajamento da sociedade civil, desse sujeito moral aí da sociedade civil se mobilizando para fazer frente a um Estado que não responde e que não faz jus às suas responsabilidades. E aí a gente está falando de redes como a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, que foi uma iniciativa que em uma semana conseguiu agregar 3.000 mulheres que estão se conectando, né, de uma forma muito poderosa, muito forte, para criar elementos, para criar documentos de advocacy. Tem redes, né, a Ação Brasileira de Combate à Desigualdade, que envolve milhares de outras, milhares é um exagero, né, dezenas de outras instituições, mas que tem muita gente envolvida, e como Coalizão por Direitos, Oxfam, Ethos, Avina, RAC, Rede de Advocacy Colaborativa, Pacto pela Democracia, enfim, conjunto de atores distintos da sociedade civil
envolvidos em ações coletivas coordenadas e conjuntas, né? Isso é muito importante, essa estratégia colaborativa cada vez mais presente nessa pandemia. E o uso de uma tecnologia digital também para furar as hierarquias, né? A gente tem exemplos aí de como que a gestão pelo WhatsApp tornou possível desenhar programas onde o secretário conversava ao mesmo tempo com o governador e conversava ao mesmo tempo com o técnico da ponta, democratizando os meios de acesso, porque pela pressa e pela urgência de fornecer respostas, né? E, finalmente, o fortalecimento da defesa do Estado, forte e robusto, né? Eu acho que essa pandemia veio para o mundo inteiro mostrar, né, que o desempenho econômico de 45 países em 2020, de acordo com uma pesquisa que foi feita, mostrou, né, que para cada 1% do gasto público do PIB colocado para o enfrentamento da pandemia, em termos de auxílios, em termos de emergências sanitárias, significou um crescimento, né, de 1,9% a 2,1% em relação ao seu valor inicial. Então, quer dizer, investir, o Estado colocar dinheiro, o Estado cobrir, né, as necessidades das populações nesse momento, foi uma estratégia extremamente importante para evitar, inclusive, o fracasso econômico ou um rombo maior, vamos dizer assim, na economia. Então, o que o professor disse aí, né, dessa contradição falsa entre salvar vidas ou salvar a economia, né, é salvando vidas que se salva a economia. Isso traz uma mudança aí, né, sobre o papel do equilíbrio fiscal e talvez uma tolerância maior com políticas que saiam um pouco dessa lógica da austeridade, o que não significa colocar a saúde da economia em risco, mas significa pensar numa estratégia de um New Deal e de momentos na história onde o Estado teve um papel protagonista e, com isso, conseguiu alavancar a economia. E aí tem uma discussão muito interessante também, e com isso eu já vou meio que terminando, que é uma necessidade de reinventar a ciência econômica, né? Várias críticas aí que vêm desde os mainstreams, dos economistas de bancos suíços de investimento, junto com o FMI, junto com outros grandes, né, representantes aí desse mundo, a necessidade de pensar uma economia para o bem viver. Isso está na economia de Francisco e toda essa, né, reflexão que o Papa Francisco tem produzido aí, nessa lógica do bem viver, que é trazer realmente a economia, entender a economia como um construto social, como algo que nos serve, que deve servir à vida, e não a gente ter que se haver com mercados nervosos, porque mercado não é gente, né? E é uma falácia que está ficando totalmente desnuda agora nesse momento. Então, para passar, Fernanda, e com isso eu já vou meio que fechando, né? A gente tem aí talvez uma possibilidade de discutir, né, do auxílio emergencial, uma discussão sobre renda básica, né? A gente vê claramente que esse auxílio emergencial, por alguns meses, não vai ser suficiente para recolocar e para garantir uma proteção para essas famílias, e entra cada vez mais aí no cenário e no debate uma discussão sobre o que seria essa renda básica, renda universal, renda mínima garantia, que é uma discussão muito antiga, né? Já está lá, colocada em 1796, lá nos Estados Unidos, de uma forma muito interessante, né? Porque o Thomas Paine dizia que a pobreza não era algo natural e que o Estado deveria compensar as pessoas por terem perdido a propriedade da terra, e isso depois veio sendo atualizado aí por economistas mais liberais, inclusive, né? Milton Friedman, Hayek, etc., mas que é hoje uma pauta importante, porque pode garantir, de fato, né, alguma proteção de renda, né? Não total, porque a transferência de renda não basta, a gente tem déficit de proteção aí em várias outras dimensões, e a pobreza não é só monetária, a gente sabe disso também, mas é importante para garantir um patamar onde a gente possa discutir, né, um mínimo de dignidade, um mínimo de condição de autonomia e de liberdade, né? E muitas vezes tem o argumento de que não tem viabilidade financeira para isso, que o Estado está quebrado, que o Estado não tem dinheiro, mas isso, gente, é a velha ideologia operando, né? Porque você tem estudos que mostram a viabilidade financeira de uma proposta como essa, né? Então, assim, Eduardo Fagnani, por exemplo, um grande economista que tem aí discutido saídas, né, tem mostrado isso, assim, né, que dá para aumentar a arrecadação 0,1% de bilionários do Brasil, e isso
significaria um orçamento maior do que tem o orçamento do Ministério da Saúde hoje. Né? E essas foram medidas tomadas em países desenvolvidos, em países capitalistas, né? Onde se conseguiu fazer frente aos efeitos da pandemia, inclusive com taxação de grandes fortunas, com impostos para milionários, etc. E aí a última, e eu termino mesmo, né, mostrando que se a pandemia produziu, né, essa fresta no sistema, ela trouxe essa quebra de mundos, né, produziu essa ruptura, para onde que a gente vai? Né? O futuro está aberto, é uma circunstância favorável? É uma utopia pensar que a gente pode ter um mundo diferente a partir dessa pandemia? Né? A gente tem aí, de certa forma, a gente não vai ser o mesmo, nenhum de nós é o mesmo diante dessa pandemia, o mundo não é o mesmo mais. Né? Essa pandemia abalou, modificou um conjunto de percepções que a gente tinha sobre política, sobre bem-estar, sobre o papel do Estado, né? E ela trouxe dramaticamente, né, infelizmente, essa consciência da realidade que a gente partilha um destino comum, que a gente está interligado, que a condição para me salvar é salvar o outro, que eu preciso proteger os desconhecidos para proteger meus familiares, né, que traz um pouco essa perspectiva de que a gente está numa relação de interdependência. Né? Então, talvez a nossa consciência dessa interdependência, a gente não tem as estruturas cognitivas para entender que o mundo não é mais um mundo fragmentado, individualizado, segmentado, especializado, que a gente precisa mudar a nossa forma de perceber, de olhar, de enxergar esse mundo, e talvez com isso possa emergir, né, uma lógica, talvez, de cooperação e não de uma competição que tem sido a nossa estratégia até agora, e talvez com isso ir mudando os valores básicos que fundam a organização das nossas sociedades. Né? Então, o que a gente vê, que a gente tem aí os atores necessários para essa mudança, os empreendedores políticos, que são esses movimentos da sociedade civil, as pessoas, né, que não são, talvez, os atores já institucionalizados, mas temos também as circunstâncias, né? São condições que permitem que novas ideias surjam, que se sobreponham a outras. Essa aí é uma discussão do institucionalismo discursivo, né? Que busca explicar as mudanças nas instituições, mas é um cenário aberto. Né? A gente tem um momento de abertura, e se o futuro está aberto, a gente tem que disputar esse futuro, né? A gente tem que construir esse futuro. Então, é esse o convite, e é essa a nossa aposta de que a gente vai conseguir, né, construir, talvez, aí um mundo onde pessoas e agentes, sujeitos morais, como esse governo atualmente, as pessoas que o apoiam, vão ficar confinados aonde eles deveriam ter ficado confinados, né? Nos porões da história. E essa era a minha contribuição. Eu deixo aqui algumas referências que eu tirei para a minha fala e estou aqui disponível para a gente conversar e trocar. Muito obrigada por esse espaço e por essa possibilidade de refletir com vocês. Obrigada. Carla, a gente que agradece muito, muito a oportunidade de aprender com você nessa tarde, de aprender tanto sobre essa dimensão da interdependência e de ainda conservar, né, a esperança numa utopia de futuro diferente. Queria passar a palavra nesse momento à professora Graça, para que faça também sua exposição. Bom, eu queria inicialmente agradecer o convite à Fernanda, a Lúcia, o DCE, o sindicato, e agradecer o Volney e a Carla, que eles trabalharam numa questão mais ampla, questão ética, sociológica, econômica, e eu vou trabalhar mais a questão do trabalhador, a questão do trabalho, e a relação do trabalho nesse momento histórico que a gente está vivendo com a questão da pandemia. E toda a minha fala, e toda a minha reflexão foi pensar efetivamente de que forma essas medidas institucionais estão, de alguma forma, interferindo nas dimensões sociais, sanitárias, levando à pobreza e à miséria da população. E, assim, antes de mais nada, eu, como sanitarista, é fundamental resgatar alguns conceitos e trazer nesse momento a discussão que saúde não é ausência de doença, saúde é um direito de todos, um dever do Estado, e que a saúde tem
na sua estrutura, a discussão da determinação social, saúde é alimento, saúde é moradia, saúde é saneamento, saúde é trabalho, e saúde está intimamente relacionado com os níveis de saúde da população estão intimamente relacionados com a organização social e econômica do nosso país. E em tempos de pandemia, é dever do Estado a proteção da população e a preservação da vida. Depois dessa discussão, eu acho que a gente tem que resgatar que depois de fevereiro do ano passado, nós estamos realmente vivendo uma emergência em saúde pública, a maior crise sanitária da nossa época. E essa dimensão mundial da Covid tornou-se uma preocupação de todos, de todo o mundo, né? De todas as populações, as nações, as lideranças de governo, as entidades internacionais, os organismos multilaterais, e a cada indivíduo, a cada trabalhador e trabalhadora, na preocupação dos efeitos nocivos de adoecimento e da morte que essa pandemia trouxe. E é importante também resgatar que os países que saíram ou estão em processo de saída dessa epidemia tiveram políticas públicas que viabilizaram o isolamento social da população, garantiram para os seus trabalhadores salário para poder se manter em isolamento, em lockdown quando era necessário, e, claro, com auxílio financeiro das empresas para que a economia não parasse. E as principais medidas implementadas foram as medidas de vigilância epidemiológica, de assistência à saúde, de identificação dos novos casos, de rastreamento dos casos, dos comunicantes, bloqueio da transmissão, isolamento dos comunicantes, investigação de familiares, locais de trabalho, das escolas e, claro, a vacinação universal da população. No Brasil, como nós sabemos, a medida adotada pelo Bolsonaro foi completamente contrária a todas as medidas adotadas internacionalmente. Ele, a todo momento, desqualifica o risco, ele desqualifica todas as medidas de prevenção fundamentadas cientificamente e defende a livre circulação, o não uso das EPIs, e por trás de tudo nós sabemos que existe uma opção, que é a opção que ele tem, que é uma opção genocida, de imunidade de rebanho, ou seja, a imunidade que ele defende é a imunidade da morte, é a imunidade de milhares de pessoas e de trabalhadores. O Bolsonaro ataca sistematicamente os estudos científicos, ele defende a utilização de medicamentos que não têm nenhum tipo de comprovação científica, que é o tratamento precoce da Covid, e transcorrido de mais de um ano, no início da pandemia, nós temos o Estado brasileiro segue com uma postura negacionista, minimizando a doença, os efeitos da doença, e o presidente do país tem agido como um enviado de morte, um enviado que faz propaganda do contágio, que defende a manutenção do trabalho a qualquer custo, inclusive ele costuma dizer que todo mundo pode morrer, e todo mundo vai morrer um dia, então podemos trabalhar, e se tiver que morrer, vai morrer. Bolsonaro conseguiu paralisar o Ministério da Saúde e que não tem exercido o papel que lhe cabe como gestor federal do SUS, como coordenador do esforço de controlar a pandemia. Inclusive, é uma postura constante de constrangimento dos governos estaduais e municipais que tentam efetivar as medidas de prevenção local e em várias situações, inclusive, ele tem bloqueado e tem impossibilidade que o SUS assuma a postura que ele tem que assumir. Hoje, no Brasil, nós temos 407 mortos, 775 mil mortes, 14.753.983 casos de Covid, e no dia 28/4 nós tínhamos 3.120 mortes. Isso tudo porque o mais importante é a economia e não a vida. E quem são esses trabalhadores que morrem? Esses trabalhadores que morrem, se a gente for
pensar qual é o perfil deles, a gente pode ter certeza que essa pandemia não foi democrática. Ela tem uma dimensão de classe, ela tem uma dimensão de gênero, ela tem uma dimensão de raça. Os trabalhadores que são os mais atingidos pela Covid são os trabalhadores negros, são as mulheres, são os índios, são os trabalhadores informais e são os pobres. São os 13 milhões de desempregados, são os 5 milhões de desalentados, são os 40% da força de trabalho que são trabalhadores informais, é 28% da juventude desempregada. São os trabalhadores que vivem a perda diária dos seus direitos trabalhistas, que sofreram a contra-reforma da Previdência, que são submetidos à flexibilização dos seus contratos de trabalho e à diminuição de seus salários. São os trabalhadores que vivem o medo de perder o emprego, de fecharem os seus postos de trabalho, de serem demitidos, que vivem numa sociedade onde as políticas públicas estão vivendo cortes, tanto na saúde, quanto na assistência social, quanto na ciência, na tecnologia, na educação e na cultura. A verdade é que o desemprego, a informalidade, o desconhecimento da pandemia, os fake news têm potencializado a exposição dos trabalhadores à contaminação, ao adoecimento e à morte. O Estado não assumiu seu papel de preservar a vida e, pelo contrário, ele segue nos interesses do grande capital. Para nós podermos avançar na discussão da categoria trabalho como determinante social da saúde e a importância dessa discussão, é fundamental a gente também resgatar como é que está o trabalho a nível global. O relatório da OIT, do fim do semestre, do segundo semestre de 2020, mostra que realmente a situação do trabalho a nível global é dramática. Houve uma queda de 6,7% das horas de trabalho. 195 milhões de trabalhadores em tempo integral. A pandemia trouxe 25 milhões de novos desempregados. No mundo hoje nós temos 200 milhões de pessoas desempregadas. De cinco trabalhadores, 4 trabalhadores vivem constantemente a ameaça de extinção dos seus postos de trabalho. Existe uma grande perda de salários. Foi calculado no fim de 2020 que 3,4 trilhões de dólares significou a perda de salário dos trabalhadores. 1,25 bilhões de pessoas que estão empregadas, elas vivem constantemente o risco das demissões, a redução dos salários e das horas de trabalho. Hoje nós temos 2 bilhões de pessoas que estão trabalhando no trabalho informal. No Brasil, antes da pandemia, nós tínhamos 40% da força de trabalho informal. Se calcula que depois, pós-pandêmico, nós vamos ter 80% dos trabalhadores trabalhando na informalidade. Ou seja, nós temos um aumento impressionante da desigualdade e da pobreza no mundo e no Brasil. Os processos produtivos, a gente sabe que houve, com a parada, com o isolamento e com a pandemia, houve uma devastação do mundo do trabalho taylorista e fordista, exceto as indústrias de bens de serviço, de saúde, de alimentação, de transporte, de circulação de mercadoria. Os processos de trabalho relacionados ao setor terciário ou de serviços, a gente tem o de alta qualificação, privatizados ou não, eles migraram para o trabalho remoto. Mas as empresas que mais foram mais lucrativos são as empresas ligadas às tecnologias de informação. Ou seja, o Google, o Amazon, o Facebook, a Microsoft e as redes sociais e os aplicativos ligados à internet, como o WhatsApp, o Zoom, o Meet, foram e são, nesse momento, centrais na viabilização da comunicação e do trabalho. E frente a toda essa situação global,
a partir da pandemia, como é que age o nosso governo, né? Logo depois de instalada a pandemia, o governo Bolsonaro e a Confederação Nacional das Indústrias se encontram e preparam 2 medidas provisórias. A medida provisória 927 e a medida provisória 936, que propôs a mudanças na legislação trabalhista que já está completamente destruída os direitos trabalhistas, porque eles estavam mais preocupados em manter a lucratividade, não estavam realmente interessados na repercussão disso para os trabalhadores. Entre essas medidas, eles criaram a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, da diminuição proporcional de salários e de jornadas de trabalho. Em junho do ano passado, nós já tínhamos 10 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil impactados, e que significava 30% do mercado de trabalho formal no Brasil já estavam com suspensão da jornada do contrato de trabalho. Essas medidas, e a medida provisória 927, além de estabelecer o trabalho remoto e estabeleceu perda de direitos dos trabalhadores relacionados, entre outras coisas, às férias, ou seja, permitir a concessão de períodos de férias até 5 dias, e enfraqueceu a organização sindical, e, inclusive, possibilitou e viabilizou e fortaleceu que os acordos não fossem mais coletivos, mas individuais. Porque se começa a fazer os acordos individuais, a diminuição de salário, diretamente com o trabalhador, é muito mais fácil de constranger esse trabalhador a aceitar qualquer tipo de medida ou de implementação de mudança do seu trabalho. Mas o que também é muito grave, que eles tentaram implementar, que não se caracterizasse o adoecimento ligado ao coronavírus como uma doença do trabalho, porque eles exigiam que houvesse o claro nexo do adoecimento do coronavírus com um trabalho realizado. E, inclusive, propuseram a alteração das medidas de controle, das medidas do Ministério do Trabalho para poder fazer essas relações. Ou seja, nós temos em todos esses momentos uma luta e uma aliança entre o governo federal e o grande capital para efetivamente manter a lucratividade e tirar cada vez mais os direitos dos trabalhadores. Tudo isso nos leva e nos levou a uma desigualdade incalculável, né? Ao mesmo tempo que houve um aumento das grandes fortunas, hoje o Brasil é o 6º país que tem mais milionários, nós temos a grande maioria da população vivendo em situação de empobrecimento e de miséria. O auxílio emergencial nos permitiu ver e dar visibilidade a 107 milhões de pessoas que pediram auxílio emergencial, deram visibilidade a esse mundo de trabalhadores e de trabalhadoras que estão numa situação de fome, de pobreza e de miséria. E frente a toda essa situação de desemprego, de aumento de informalidade, desse auxílio emergencial que quase impossível de sobreviver e de tirar dessa fome e dessa miséria absoluta, a morte e adoecimento de trabalhadores e trabalhadoras, eu gostaria de resgatar 2 categorias profissionais. Eu gostaria de resgatar os trabalhadores da saúde e os trabalhadores delivery. E os trabalhadores da saúde e os trabalhadores delivery, porque os 2 são trabalhadores essenciais, mas que são fundamentais. E aí eu resgato uma fala de uma trabalhadora da enfermagem, que ela me dizia que eu via muitas colegas da enfermagem que estavam trabalhando junto com a TI, trabalhando junto com ela na UTI, que elas diziam que era uma questão ética, que era uma questão de juramento da realização do seu trabalho, mesmo vivendo
no medo, na angústia da doença e da morte, e em nenhum momento ela tinha ouvido alguém da enfermagem pensar que desistiria do trabalho que eles estavam realizando. E quando a gente discute isso, eu queria resgatar, porque esses trabalhadores da saúde que estão morrendo, esses trabalhadores da enfermagem que estão morrendo, hoje no Brasil, são 5.698 trabalhadores que morreram de Covid da enfermagem. E esses trabalhadores morreram da Covid, estão adoecendo, e o seu adoecimento não é reconhecido como uma doença do trabalho. Ou seja, eles estão exaustos, eles estão vivendo uma sobrecarga de trabalho nunca vista, eles têm muitas vezes não têm equipamento de proteção adequado. Eu vi um relato de uma trabalhadora de enfermagem que, para poder usar o equipamento várias vezes, ela trazia de casa ou utilizava sacos de lixo antes de colocar o equipamento para poder utilizar várias vezes. Eles estão vivendo o adoecimento, o medo da doença, o medo da contaminação da família. Muitas vezes, eles não têm protocolos rígidos estabelecidos de conduta e eles estão, nesse momento, sofrendo grandes preconceitos. Preconceitos porque os vizinhos, porque quando eles pegam um transporte coletivo, eles estão vestidos de branco, as pessoas têm medo da Covid. Elas estão achando que os trabalhadores da saúde podem transmitir a doença. Então, além do sofrimento, da exaustão, do medo, eles também estão sofrendo preconceitos. E, por outro lado, eu gostaria também de resgatar a situação dos trabalhadores delivery. Né? Os trabalhadores delivery, hoje, eles são considerados essenciais, porque para a gente ficar em isolamento social, é fundamental que um trabalhador possa também nos auxiliar nesse próprio isolamento, trazendo para a nossa vida algumas necessidades de alimentação, de medicamentos, etc. Esses trabalhadores são os trabalhadores desempregados, são os jovens, são os trabalhadores que estão no setor informal, que buscam, de alguma forma, um trabalho para poder sobreviver. Eles se associam a grandes empresas, ao Uber, ao iFood, ao Rappi, ao 99, que são empresas globais, que fazem nada mais do que a mediação entre o consumidor e o trabalhador. E para fazer essa mediação, eles estão ganhando 25% a 30% de todo o serviço realizado. São empresas que têm altíssima lucratividade. Antes da pandemia, no Brasil, nós tínhamos 5 milhões de trabalhadores trabalhando com trabalho delivery. Hoje, a gente não sabe qual é o número de trabalhadores ao certo. Esses trabalhadores não têm jornada pré-estabelecida. Eles não têm um espaço definido de trabalho. Eles não têm uma remuneração fixa. Eles não têm nenhum tipo de direito. Eles têm uma frágil organização sindical. Quando há demanda, eles são chamados e eles vão fazer o trabalho no horário que foi estabelecido. Eles têm que estar esperando a chamada e a demanda. Eles são responsáveis por todos os seus instrumentos de trabalho, as despesas com o transporte, com a gasolina, com o alimento, com a limpeza. Em geral, eles trabalham 14 horas por dia, todos os dias da semana, e chegam a receber mais ou menos R$3.000. Esses trabalhadores muitas vezes trabalham e eles estão expostos a altíssima contaminação. Eles não têm à disposição nenhum tipo de equipamento, nem álcool, nem gel, nem máscara. Eles têm que assumir o seu próprio cuidado para poder preservar a sua vida e não transmitir a doença para a sua família. Eles vivem situações de grande exploração, de muito medo e de muito adoecimento. E quando eles adoecem, eles ficam sem nenhum tipo de seguro de proteção social. Tudo isso porque a gente tem que, de uma forma ou de outra, pensar o que isso está significando. Se a gente tem os trabalhadores que vivem essa situação, que eu resgatei aqui para vocês, a situação dos trabalhadores da saúde e dos deliveries,
Existe, por outro lado, os representantes, que são os representantes do capital, que forçam o trabalho e que buscam alternativas, e todos os tipos de alternativas, para que não haja nenhum tipo de intervalo no processo produtivo, que não haja nenhum tipo de diminuição da sua lucratividade. Eles defendem a ideia que a economia não pode parar e, por isso, é mais importante manter a economia do que qualquer medida de proteção e de possibilidade para evitar as mortes e o contágio da classe trabalhadora. E o representante desse é o nosso presidente da República, que faz a todos os momentos que pode a desqualificação do vírus, dizendo que é uma gripinha, que história é essa de isolamento social, que a maioria dos trabalhadores querem voltar ao trabalho, que o emprego é essencial, que nós temos que enfrentar o vírus, que todos nós vamos morrer um dia. E essa fala, e esse negativismo, essa negação do risco e da possibilidade de adoecimento, essa minimização do risco da pandemia é adotada e é assumida por grande parte também dos empresários, sejam eles do capital financeiro, industrial, do agronegócio, e algumas vezes da classe também trabalhadora, que para poder assumir o seu trabalho e a manutenção da vida acabam também fazendo processo de ligação. E para concluir, então, eu gostaria de dizer que a pandemia, ela efetivamente gerou uma grande crise econômica global. Ela acelerou mudanças no trabalho que já estavam em curso e tiveram na pandemia a oportunidade de aumentar a extração da mais-valia. Eles extinguiram postos de trabalho, eles diminuíram os salários, eles fortaleceram o processo de trabalho baseados nas tecnologias de informação, na lógica do trabalho via plataforma, tiraram e continuam tirando os direitos dos trabalhadores, e nós temos, por outro lado, uma alta exposição dos trabalhadores ao adoecimento, à possibilidade de contaminação, muitas vezes sem nenhum tipo de risco, sem nenhum tipo de vínculo trabalhista e com baixíssima remuneração. Então, as normativas implementadas para viabilizar essas formas de trabalho são elaboradas e influenciadas pelo capital associado ao governo Bolsonaro, que privilegiam a economia e não a vida. E aí eu concordo com as outras falas do professor Volney e da professora Carla, que efetivamente a única alternativa que a gente tem é efetivamente se organizar e lutar contra toda essa situação, e lutar pela garantia dos nossos direitos e poder sobreviver e poder transformar essa sociedade. Muito obrigada. Professora Graça, somos nós que agradecemos demais a oportunidade de aprender com você. A professora Graça ajudou a denunciar que a pandemia não foi democrática, que ela tem cor, que ela tem classe, que ela tem gênero, e que ela gerou efeitos enormes sobre a qualidade do trabalho e a qualidade de vida do trabalhador. Ela corrobora, então, com as análises que a antecederam, com relação à necessidade de considerar a relevância da saúde nas demais políticas, a relevância da vida nas demais políticas, né? E aí, junto com a professora Graça, a gente pode realizar, né, também essa denúncia, né, da necessidade de lidar de forma diferente na luta contra o capital, né? Ou, de certa maneira, reconhecer que ainda existe, que ainda está presente a luta entre capital e trabalho e que o nosso governo está mal posicionado, né? Que a gente precisa de um Estado que seja do lado da população. E eu gostaria de realizar aqui, né, junto com os participantes da nossa live de hoje, do nosso diálogo, elogios com relação à excelência das exposições que foram realizadas. Queria aproveitar os próximos minutos com vocês, né, para compartilhar algumas das perguntas que foram realizadas e também, antes disso, para agradecer a Lohane Arcanjo, ao Gustavo Fonseca, do DCE,
a professora Odete Messa, a professora Patrícia Pinheiro, o professor Cláudio Menezes, da ADUMB, né, que também, junto com a Carla do Cintifub, nos ajudaram a organizar esse momento tão importante de diálogo. Então, né, passo aí os agradecimentos aos nossos colegas do Comitê da UNB pela Vacinação e agradeço muito, muito, muito aos nossos convidados. A Ana Luísa fez uma pergunta retórica, mas que perpassa todas as exposições. Ela pergunta como salvar a economia sem salvar as vidas primeiro. Né? Isso estava muito forte na fala do professor Volney com relação à mistanásia, né? E a reconhecimento de que não há diferença entre matar e deixar morrer. Mas, de certa maneira, né, atravessa todas as apresentações, e aí, se vocês quiserem discorrer um pouquinho sobre isso, acho que seria muito bacana. O professor Cláudio pergunta, né, pede para que vocês comentem sobre a decisão do Biden de apoiar a quebra de patentes de vacinas contra o Covid-19. E ele também pergunta, né, como explicar que o Brasil, que é uma das 12 maiores economias capitalistas do mundo e tem um IDH superior a 70, né, como assim a gente poderia norueguizar a Pindorama, palavras do professor Cláudio. A professora Patrícia Pinheiro nos disse que a assistência social é um direito constitucional para aqueles em vulnerabilidade e risco social, e que o governo age com crueldade. Ela pergunta a quem serve esse Estado. Então, eu repasso a palavra para que em 3 minutos façam algumas ponderações, né? Novamente, um tempo exíguo para a complexidade do diálogo que está proposto, mas aí eu peço que, nas suas considerações, vocês, por gentileza, já se despeçam dos nossos participantes, que a gente vai encerrar a nossa atividade. Posso inverter a mesa? A gente começa pela professora Graça, depois professora Carla e finalmente professor Volney. Pode ser? Então tá, gente. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade riquíssima de diálogo e tão elogiada pelos participantes. Professora Graça? Eu acho que a gente tem que partir da discussão do direito da vida, né? Ou seja, o direito da vida é o direito que está acima de qualquer questão econômica. E o direito da vida é um direito fundamental. Não existe Estado que possa existir, que possa se estruturar, que não tenha como premissa a discussão da vida. E o que a gente efetivamente está vivendo é o contrário. O que nós estamos vivendo nesse momento histórico é a valorização da economia e não a valorização da vida. E aí eu acho que o professor Volney efetivamente tem uma questão e traz uma questão muito importante, que é esse conceito de mistanasia, né? É esse o conceito que ele trouxe. Ou seja, a morte relacionada às classes trabalhadoras, a morte relacionada à não valorização da vida. E isso é uma questão que eu acho que me deixa meio emocionada pensar nessa discussão da vida e da morte, da economia, e o que efetivamente a gente está aqui, por que a gente está nesse momento. Eu acho que a discussão da quebra da patente das vacinas é uma questão fundamental. A gente já teve isso na luta da medicação, das patentes da medicação da AIDS, e eu acho que a vacina é a única forma que a gente tem de efetivamente preservar a humanidade. Então, se a gente não lutar pela quebra das patentes da vacina, a gente não está lutando pela vida. E a gente está efetivamente favorecendo as grandes empresas que estão ganhando fortunas com a questão da vacina. Hoje, a indústria da medicação, a indústria da vacina é uma das indústrias mais poderosas. Vocês imaginam vacinas para toda a humanidade, o que significa isso em termos econômicos? Nós, efetivamente, é uma questão de direito da humanidade, a preservação da vida, e para isso eu acho que a luta da quebra da patente da vacina é um direito humano, e é um direito de vida, e é um direito que todos nós temos que nos estruturar. Acho que era isso. Queria agradecer a oportunidade e esses momentos de grande aprendizagem. Muito obrigada.
Eu queria agradecer também a oportunidade de ter ouvido o professor Volney, a professora Graça, o convite da Fernanda, os comentários de vocês no chat, né? A Patrícia dizendo tanta coisa importante. Eu acho que são perguntas muito complexas que realmente com 3 minutos a gente não vai conseguir aprofundar, né? Mas eu queria aproveitar essa reflexão sobre o Brasil ser, né, um capitalismo, uma sociedade capitalista e uma sociedade, de certa maneira, rica, né? A gente não é um país pobre, a gente não está numa condição de pobreza como alguns países da África, a gente é um país que, se tivesse uma menor desigualdade, provavelmente a gente não teria pobreza. Esses 2 fenômenos são distintos, mas no Brasil eles estão ligados. A gente tem uma tremenda desigualdade e, por isso, também a pobreza se mantém com poucas... Né, um movimento importante que foi feito ao longo das últimas décadas, mas que foi se arrefecendo aí, principalmente a partir de 2016, muito também em consequência do que a professora Graça trouxe, que são as mudanças aí na reforma trabalhista e a precarização do trabalhador, a desproteção do trabalho, ou o trabalhador pobre, né, o trabalho sem condição de ser realmente um elemento de suporte, de inserção social. Mas isso acontece porque o IDH tem outros indicadores além da renda, né? Tem o indicador da saúde e da educação também. Então, o fato da gente ter um IDH tão baixo, né? A gente está no, não sei como que fala, 84 lugar, ou 44º lugar dos países, né? Então, assim, é um lugar horrível. A gente poderia realmente conseguir estar melhor se, de fato, a gente tivesse um Estado social mais forte. E aí, a perspectiva de norueguizar o Pindorama, né? Realmente, os países escandinavos, eles conseguem ter uma concepção, desde o pós-guerra que eles construíram, que é uma ideia de um Estado forte, né? De um Estado que tem uma concepção de inversão social, não é uma ideia de gasto social, né? Mas é investir nas pessoas porque eles sabem que o desenvolvimento social gera o crescimento econômico. Então, eu acho que essa perspectiva, nós temos um liberalismo, nossa elite, ela é tacanha, ela é míope, ela não consegue enxergar numa racionalidade de mais longo prazo que acabar com a pobreza significa melhorar a vida de todo mundo, e que uma sociedade mais igualitária é melhor para todo mundo. Isso aí a gente tem evidências, tem um livro que chama O Nível, a tradução é horrível, mas chama The Spirit Level, que eles trazem evidências assim com gráficos bastante científicos, assim, né, mostrando a correlação que existe entre maior igualdade e menor problemas sociais, menor obesidade, menor criminalidade. Então, quer dizer, a desigualdade é um problema para todo mundo, não é uma pauta de esquerda, é uma pauta para todos nós, né? Então, eu acho que essa perspectiva da Noruega, ou dos países da Finlândia, mais como uma ideia-força, né, como uma utopia, como um não lugar ainda, mas como um lugar possível, como um lugar de referência, que pode servir de referência para a gente. É nisso que eu acredito, é nisso que eu aposto, né? Como disse Paulo Gustavo, né? Rir é resistência, alegria é revolucionária, e a gente não vai morrer, a gente vai continuar e a gente vai conseguir ter esse país de volta. Então é isso, eu desejo muita força para a gente conseguir ter esse país de volta. Obrigada. Microfone, professor. Queria registrar minha alegria de estar aqui com a querida colega Graça, com a professora Carla, que eu estou conhecendo hoje. Obrigado, Fernanda. Patrícia Pinheiro, companheira de tantas lutas aí, né, Patrícia? Cláudio Menezes, os amigos do DCE, do Sintifub. Muito bom. Eu vou falar da pergunta do Cláudio. Eu acabei um texto semana passada para uma revista internacional exatamente sobre essa história da quebra de patentes, defendendo, obviamente, o acesso universal às vacinas, que é uma coisa que está muito clara para mim, né? E no ano 2000, quando o José Serra era ministro da Saúde, o Serra, numa conferência que ele deu na OMS em Genebra, acho que uma das únicas coisas boas que o Serra falou, viu, Graça? Diz assim, remédio é um direito humano. Remédio é um direito humano. Disseram para ele dizer isso lá, né? E realmente o Brasil estava lutando naquela época pelo direito à quebra das patentes dos antirretrovirais. Brasil, Índia e África do Sul, né? E foi uma luta muito... O Brasil, primeiramente, o Brasil e Estados Unidos tiveram uma escaramuça internacional que levou 1 ano e tanto. Foi muito dura essa escaramuça, né? E os Estados Unidos firmes que não contra a quebra do direito de propriedade intelectual.
né? Repentinamente, aconteceu em setembro de 2001, né, o problema das Torres Gêmeas. E vocês recordam que, imediatamente depois das Torres Gêmeas, houve um comentário nos Estados Unidos, e ações concretas, com o vírus de ebola, né? O vírus de antrax, perdão, de antrax. O vírus de antrax estava sendo colocado em cartas, as pessoas abriam a carta, se contaminavam, e o antrax é um vírus letal, né? Um vírus letal. Já disseram os americanos que eram os árabes, que não eram os árabes, eram um maluco lá, que tinha estado veterano de guerra do Vietnã, que estava botando realmente o vírus de antrax nas cartas e estava contaminando as pessoas. Aí vem o interessante. O único medicamento internacional para controle do antrax é a ciprofloxacina, que é patente da Bayer da Alemanha na época, né? A Índia já tinha quebrado, era 30 centavos a cipro. Só que o da Bayer era 20 e tantos dólares, lá em cima. Aí o que os americanos disseram para a Bayer? Ou vocês baixam o preço, ou nós quebramos a patente. Quer dizer, façam o que eu digo, eram contra a quebra de patentes, mas tiveram essa contradição, e aí quem define todas essas coisas? É o chamado Acordo TRIPS, né? Em inglês, TRI, ou seja, é o que trabalha exatamente essa área na Organização Mundial do Comércio, o tema do controle das patentes. Naquele ano, foi em dezembro, novembro para dezembro, a reunião do Acordo TRIPS em Doha, no Catar. E aí os Estados Unidos tiveram que votar favoravelmente a possibilidade, a quebra ética de patentes de antirretrovirais de medicamentos frente a grandes contingentes de mortes e tal no mundo. Pois bem, agora isso volta à tona, e os Estados Unidos contra, e o idiota do Bolsonaro aqui querendo ir contra, né? Agora, de repente, o Biden vem com uma posição contrária. O que está no bojo disso aí? Está ficando muito claro. O Biden não é nenhum santo. Não é nenhum santo. O Biden foi visto do Obama, perdão. Do Obama, né? Do Obama, não do Obama. E o Biden e a Hillary Clinton foram os responsáveis diretos pela invasão da Síria, pela mortandade na Síria. Então, de santo ele não tem nada, né? Como, não vamos esquecer, o Obama era presidente dos Estados Unidos quando foi trabalhado toda a questão da Lava Jato, esse absurdo contra o Lula, né? E o impeachment da Dilma, foi trabalhado no governo do Obama. Então, o americano não é santo, não. Então, para mim, o que está acontecendo agora é que eles se deram conta que a China está tomando conta do pedaço. E os americanos, quer dizer, e o Biden está com uma proposta toda de aproximação com as classes trabalhadoras, né, Graça? Você que é dessa área aí, e está com uma proposta toda de redistribuição de renda, porque estão vendo que eles estão perdendo a simpatia, estão perdendo o controle, e a China está atropelando, né? Então, eles estão tomando novas decisões, inclusive tentando ser simpáticos. Eles são antipáticos em todo o mundo, os americanos. Não aquele americano que é seu amigo, o pessoal que diz, pô, mas o cara é gente boa. Não é isso, não. Eles, em termos coletivos, eles sempre são um partido. Eles fizeram todas as ditaduras sangrentas da América Latina nos anos 60, 70 e 80, que nós sabemos, né? Hoje eu recebi e-mails e mensagens desesperadas de colegas da Colômbia. Eu trabalho muito com a Colômbia. A Colômbia está em guerra. Está em guerra, já morreram 19 pessoas de ontem para hoje, tem mais de 100 desaparecidos e 800 feridos. Militares do Pinheda, do Chile, essa é a denúncia dos nossos colegas das universidades, estão treinando os grupos militares da Colômbia como enfrentar a população na rua, como o Pinheira fez lá com os estudantes, né? Então, os americanos, quantas bases aéreas americanos já têm pelo mundo e na Colômbia, né? Então, é um espanto isso aí. Então, eles estão tentando mudar a visibilidade internacional. E eu acho que essa postura do Biden de quebra de vacinas, viu, querido Cláudio, para as vacinas do anti-Covid-19, está nesse bojo de uma tentativa dos norte-americanos, dos estadunidenses, de mudar essa visibilidade internacional deles, porque eles hoje são detestados. É raro o país que tenha simpatia pelos americanos. Isso nunca foi tão forte quanto nesse momento. Eles conseguem ser antipáticos a todo mundo, né? Então, eu acho que é por aí. Então, eu termino, muito obrigado, né? E foi realmente um prazer muito grande essa oportunidade. A gente fica enferrujado aqui em casa só nessa coisa de internet. Internet vai fazer o quê? Hoje de manhã eu dei aula, ainda das 9 até o meio-dia, né? Então, é isso. Muito obrigado, viu, cara Fernanda? Foi um prazer muito grande. Obrigado a todos. Tchau, tchau.
Somos nós que agradecemos e nós repercutimos aqui o convite, né? As plenárias do nosso Comitê UNB pela Vacinação acontecem todas as sextas-feiras, às 11 da manhã, e a gente conta, então, com a comunidade da UNB nesse segmento. Mais uma vez, os agradecimentos do Comitê UNB pela Vacinação ao professor Volney, à professora Carla, à professora Graça, que tão prontamente atenderam o nosso convite, e nós seguimos, então, juntos em luta. Obrigada, boa noite. Até uma próxima, gente. Força aí na luta. Tchau. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, Tchau, tchau. Fernando.